Boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui estamos toda quarta-feira, às 21h30, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial, falando sobre cura pela medicina espiritual. Nós tentamos, no programa anterior, celebrar os sentidos espirituais que somos equipados, né? Todos facilmente identificam os sentidos físicos, né? Nós temos o sentido da visão, da audição, do olfato, do paladar e do contato, do tato, né? Esses são os nossos sentidos físicos. Sentidos físicos obedecem à lógica do mundo físico. E eles são os informantes que fazem acontecer o raciocínio científico. Todo raciocínio científico é moldado em função dos sensores físicos. Mas nós estamos tentando agora transmitir a vocês que, além desses sensores físicos, nós temos mais 3 sensores, que são os nossos sensores espirituais: 6º, 7º e 8º sentidos. Os sentidos espirituais obedecem à lógica espiritual. Os sentidos físicos obedecem à lógica física ou científica. A lógica espiritual, ela é ilógica para a nossa lógica física. Se um fenômeno, um acontecimento não convence os nossos sensores físicos, nós temos a tendência de não acreditar nisso, né? Então, o raciocínio dos agnósticos ou ateus é aquele raciocínio de: eu não vejo Deus, eu não ouço Deus, eu não sinto o cheiro de Deus, eu não sinto o gosto de Deus, eu não posso tocar Deus, logo, Deus não existe, né? Então, este é o raciocínio da lógica física, né? Mas se vocês imaginarem, eu não vejo o pensamento, eu não ouço o pensamento, eu não sinto o cheiro do pensamento, não sinto o gosto do pensamento e não posso tocar o pensamento, então o pensamento não existe. Mas nós citamos aqui um filósofo que dizia: penso, logo existo, né? Então veja vocês, nós podemos não crer em Deus pelos nossos sentidos físicos, mas seguramente temos que acreditar nas suas criações. Nós podemos não acreditar no pensamento, mas seguramente nós temos que acreditar nas criações do pensamento. Então vou tentar introduzir vocês nos 3 sentidos que são espirituais, chamados sentidos extrasensoriais, extrafísicos, metafísicos e até chamados de paranormais. Eu vou começar com o mais evoluído de todos. Na verdade, é assim: se eu tiver que definir esse sentido, ou dizer onde ele está e como ele é, fica mais difícil. Eu vou dizer como ele se manifesta, e vocês vão ter uma ideia muito mais clara. O 8º sentido, eu chamo de sentido messiânico. É o sentido de quem consegue acionar esse 8º sentido. Se você conseguir acionar o seu 8º sentido que mora em você, você será chamado de iluminado, ou um ser de luz, ou você será chamado de um grande sábio, ou um grande yogi, ou pregador, ou apóstolo, ou profeta, até mesmo santo, ou o próprio Messias. Porque quem aciona o 8º sentido tem essas propriedades, e assim serão chamados. Vejam vocês, o 8º sentido é o sentido da levitação, é o sentido do peso zero. Imagina você pesar 0 quilograma. Então, você pode andar em cima d'água, sem afundar, né? Se você não pesa nada, você pode flutuar no ar. Você pode voar, mudar de lugar no ar e não vai cair. É o sentido direto do reino espiritual. Assim é o sentido de toda a possibilidade. Não tem limitações. Os sentidos físicos, todos são limitados. Os sentidos espirituais,
nenhum deles tem limitações. Você pode atravessar barreiras ou paredes de concreto, pois transforma o corpo físico num fluido que nada pode impedir a sua passagem. É o sentido da cura total. De todo mal ou doença, ele produz cura total e definitiva. É o sentido da materialização e desmaterialização. Não obedece às leis físicas comuns. Por isso não tem limitação de tempo, espaço ou do impossível. É o sentido de quem se libertou de todas suas crenças de limitações. Transforma a água em vinho, multiplica pães ou peixes, aplaca ou acalma tempestades ou turbulências, abre caminho no mar, pode até ressuscitar mortos. É o sentido da compreensão, da compaixão, do amor, da vida eterna. É o sentido mais evoluído de todos os 7 sentidos anteriores. Esse é o sentido que nós podemos identificar Jesus, que sabia como ninguém acionar seu 8º sentido. É o sentido do Pai no Filho. Então, isto é um resumo muito curto, primário, para vocês terem apenas uma pequena ideia do 8º sentido e da sua capacidade. Mas agora nós vamos falar de outros sensores metafísicos, o 6º e o 7º. O 6º sentido é o mais tangível de todos os extrasensoriais. É o que provavelmente poderemos ter mais entendimento e é um pouco menos difícil de compreensão. Veja, você já vai identificar o 6º sentido. Ele é comumente chamado de intuição. Intuição vem do latim intuire, significa aquilo que vem de dentro. Então, o 6º sentido, você pode chamá-lo de intuição, pressentimento, premonição, precognição. É este exatamente o 6º sentido. Ele é o sentido, agora vou falar uma coisa que é de estarrecer. O 6º sentido é o sentido do tempo negativo. Puxa, sentido do tempo negativo? E sim, isso mesmo que você está entendendo. O 6º sentido é o primeiro sentido espiritual. Ele é o sentido do tempo negativo. O que quer dizer isso? Se você fizer 30 anos esse ano, o ano que vem você pode fazer 29. Você pode, no 6º sentido, saber o efeito antes da causa. Ora, isso é tempo negativo. Não é? No universo físico, todo efeito tem uma causa. Isso é científico. Se você estuda um efeito, a primeira coisa que se faz é identificar a causa. Aqui não. O 6º sentido é ao contrário. Ele identifica o efeito antes de acontecer a causa. Incrível, né? Ele é um sentido espiritual, ele mora no subconsciente. Muito bem. Continuando. Este 6º sentido, ele é o sentido que precisa, ele obedece à lógica espiritual. Você precisa transformar sua mente e transcender os 5 sensores físicos, pois a lógica espiritual, ela é uma lógica diferente para o mundo físico. Vejam vocês, tudo que nós desconhecemos e o nosso raciocínio físico contraria os princípios físicos, nós podemos chamar de sobrenatural, porque não é natural, é sobrenatural. Né? Vejam vocês, mas da física de Newton para a física de Einstein, até a física quântica de Max Planck, vejam vocês, a física evoluiu de uma forma incrível. Newton dizia que uma coisa era matéria e outra era energia. E que eram distintas. Para Einstein, não. Einstein dizia, não, matéria e energia é a mesma coisa, são estados diferentes. Matéria e energia contraída
e energia à matéria expandida. Tanto que ele criou a sua famosa fórmula E igual mv², ou seja, energia igual a massa, vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Max Planck, na física quântica, toda a lógica científica aqui merece uma interrogação, porque ela desafia a física quântica a toda a lógica física, né? Tanto que ela admite até o tempo negativo, né? Eu diria que a física quântica é a ciência que é uma verdadeira interface entre o mundo físico e o mundo espiritual. Diríamos mesmo que a física quântica seria um perispírito. O sexto sentido é o sentido da mente universal. Nós falamos sobre mente aqui, vou falar rapidamente sobre a mente universal. A mente, nós temos a mente individual, que é a nossa mente, a mente coletiva, que é a mente das pessoas que raciocinam junto com a gente. Nós temos uma mente universal, que é a mente que permeia todas as mentes. A mente universal é a minha mente, é a sua mente, é a nossa mente, é a mente de todas as mentes. Entenderam? Então, o sexto sentido é o sentido da telepatia. Porque se a minha mente é a sua mente, eu posso adivinhar o que se passa na sua mente. E você pode adivinhar o que se passa na minha mente. Você pode ler a minha mente e eu leio a sua. O sexto sentido é o sentido de todas as curas mentais das doenças psicossomáticas. É o sentido que sabe o conteúdo de um envelope fechado, sem abri-lo. É o sentido que lê o conteúdo de um disco de computador sem o drive. Ele é o dono, o sexto sentido, da propriedade mais espetacular que existe. Ele é o dono da propriedade das descobertas. Nós já dissemos aqui que não existem invenções. Tudo no reino espiritual já está criado. Todas as invenções nós chamamos de descoberta. O sexto sentido é o sentido das descobertas. Einstein, que emitiu muitas teorias incríveis e contraditórias, desafiando a física da época, né? Ele dizia sempre: eu pensei, raciocinei 99 vezes e não cheguei a nenhuma conclusão. Eis que deixei de pensar e a solução veio à luz. Na verdade, Einstein sabia como ninguém, né, utilizar o sexto sentido, que é o sentido do raciocínio intuitivo. Então, os descobridores de uma agulha ou de um helicóptero seguramente acionaram o seu raciocínio intuitivo ou o sexto sentido. Ele é o eureka, ou o abre-te sésamo de suas descobertas. Pode ser uma lâmpada incandescente, pode ser a penicilina, uma vacina, um computador, um telefone sem fio, ou a Bíblia, ou até os textos sagrados, né? Tudo é uma descoberta que mora no sexto sentido. Muitas vezes, muitos cientistas, né, descobriram através do raciocínio intuitivo, mas nem eles mesmos sequer perceberam por que essa solução aconteceu, até mesmo durante o sono. Quando acordaram à noite, sobressaltados, e disseram: puxa, achei a solução, descobri o que eu queria, né? Isso é raciocínio intuitivo. Como ele mora no subconsciente, o subconsciente é o lugar dos sonhos. Entende? As descobertas via raciocínio intuitivo do sexto sentido recebe no mundo espiritual a denominação de revelação. Vou repetir, é importante. As descobertas via raciocínio intuitivo recebem no reino espiritual a denominação de revelação. A palavra revelação
pertence ao sexto sentido do reino espiritual. A palavra revelação tem um quê de místico e sobrenatural. Ela é diferente de encontrar uma solução via mente consciente ou racional através do raciocínio científico. Outra coisa incrivelmente importante. O sexto sentido, que mora na mente subconsciente, comanda todas as funções automáticas do seu corpo físico, tais como digestão, respiração, filtração do sangue, batimentos cardíacos, etc, etc, etc. É importantíssimo, por isso, o sexto sentido. Ele comanda as coisas que escapam ao seu próprio conhecimento. E as coisas estão acontecendo. Ele é o sentido do nosso instinto de defesa. Ou é o sentido da preservação da espécie. É o nosso sentido de defesa contra todos os agentes agressores. Veja o que eu estou dizendo. Eu disse todos. O agente agressor pode se chamar bactéria, vírus, fungo, células de câncer ou agressões verbais e mesmo físicas. É o sentido das soluções, do enfrentamento e mesmo da fuga. É o sentido, gente, que faz acontecer 1 trilhão de funções simultâneas neste momento dentro do seu próprio corpo e que torna você um ser vivo. É o sentido que comanda o nosso sistema imunológico, mas você pode chamá-lo de anjo da guarda, que esse nome é muito próprio para ele. Então, quando você chama, este é o meu anjo da guarda, você está dizendo, este é o meu sexto sentido. Vocês não imaginam de quantas encrencas este sexto sentido te livrou e te salvou, e você nem sequer tomou conhecimento. Vamos agora, acho que hoje estamos caminhando para falarmos dos 3 sentidos, hein? Porque agora nós vamos falar do 7º sentido. Falamos do 8º, falamos do 6º, agora vamos falar do 7º sentido. O 7º sentido é o sentido das energias sem matéria. Claro, também é um sentido espiritual. O 7º sentido enxerga sem ver. É a clarividência. O 7º sentido ouve sem escutar. É a clareaudiência. Como ele capta todas as vibrações de energia, ele também detecta doenças e promove curas via curas energéticas ou vibracionais. Ora, sabemos que somos matéria-energia ou energia-matéria. Se seus eflúvios energéticos têm alguma falha, vamos chamar os seus eflúvios energéticos de aura. Aura seria toda aquela energia em volta do seu corpo, do seu limite corporal, né? Se seus eflúvios energéticos têm alguma falha, se a sua aura tem alguma falha, a clarividência pode detectar doença do fígado, do coração, dos rins. O 7º sentido tem poder de diagnóstico e de curas energéticas. Muito bem. O 7º sentido, através dele, é possível viajar sem o corpo físico. Você viaja somente com o seu corpo sutil, energético, astral, vibracional ou virtual. Então você tem um corpo físico, mas você também tem um corpo bastante energético, que é o seu corpo sutil, energético, astral, vibracional ou corpo virtual. E você pode viajar por todo o espaço sideral para qualquer lugar sem problema de distância, tempo, espaço ou impossível, deixando provisoriamente seu corpo físico. Vocês já viajaram. Se vocês
às vezes, chegam a um lugar e dizem assim: puxa, eu já estive nesse lugar, mas nunca viajei para cá. Como? Eu estou reconhecendo esse lugar como conhecido meu. Na verdade, quando nós dormimos, frequentemente nós deixamos o nosso corpo físico e viajamos pelo espaço sideral. Entende? Mas depois a nossa jornada de viagem volta para o nosso corpo físico novamente, que ficou adormecido enquanto existia essa viagem astral. E o corpo físico e astral juntos mantêm a sua vida nesta jornada planetária. Se você, porém, já cumpriu toda a sua jornada planetária, a morte do corpo físico, e somente do corpo físico, pode ocorrer. O seu corpo energético astral não morre nunca. Alguns chamam esse corpo astral totalmente energético de espírito. Veja bem, eu escrevo aqui espírito com E minúsculo, tá? Porque este espírito eu posso até utilizar no plural. Espíritos, também com E minúsculo e até no plural. Porque no reino espiritual, espírito, sempre no singular, e com E maiúsculo, é sinônimo de Deus. Né? Na doutrina espírita de Allan Kardec, vamos repetir sempre esta ressalva. Não professamos o espiritismo, não pertencemos à doutrina espírita de Allan Kardec. Apenas estamos citando que no sétimo sentido, mora uma propriedade chamada de mediunidade, ou em intermediação da comunicação entre corpos sutis ou astrais vivos, que são aqueles que têm corpo físico, ou mesmo mortos, que já não têm mais corpo físico. Mas como os corpos sutis, astrais ou energéticos não morrem, eles podem se comunicar. Quer esses corpos sutis ou astrais estejam num corpo físico ou não, os corpos se comunicam. É a comunicação espiritual, energética, astral, virtual, vibracional, etérea ou sutil. Essa comunicação pode ser verbal ou escrita, psicografada, ou através mesmo da clarividência de imagens ou da clareaudiência de sons. Tudo isso nos parece sobrenatural, como de fato entendemos tudo aquilo que escapa à compreensão material e mesmo científica dos nossos 5 sensores físicos. Não esqueça que a lógica espiritual é diferente da lógica física. Bom, nós demos um resumo muito condensado dos sensores extrafísicos, metafísicos, extrasensoriais, que permite prosseguir em nossa jornada de cura através da medicina espiritual. Se vocês quiserem completar o seu conhecimento, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, acessem www.ruicomymercurio.com.br. O nosso e-mail é ruicomy.mercurio@ig.com.br. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.